Eu fui assistir uma peça e saí como amante. Esse é o título da história de hoje. Atenção, os nomes aqui são inventados. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Oi, meu nome é Júlia. E essa é uma história real, ou não, da Ana S.O. Foi assim que ela se identificou no e-mail. Era uma vez. Um dia eu fui convidada para assistir uma peça com um cara que eu tava saindo, o João. Tinha que ser. Para contextualizar, o João é ator e estuda numa escola chamada OFF. Essa escola existe em várias cidades do estado de São Paulo, no litoral, no interior. Então o João contou que o pessoal das 2 unidades dessa escola iam se apresentar aqui em São Paulo. Ele queria assistir e me convidou para ir junto. Só que ele disse, tem um probleminha. Eu falei, E ele, então, como você sabe, o elenco é do OFF. E aí eu perguntei pra ele, tá com medo de dizer que a sua ex vai estar lá? Aí ele, sim, como é que você sabe? Eu falei, bom, ela é do OFF, e como ela não é daqui de São Paulo, então ela tem que ser do litoral ou do interior. E o assunto morreu, porque toda vez que esse assunto surgia, era tipo um assunto sensível, sabe? Eu evitava ficar perguntando, e assim eu não sabia nada sobre ela, não sabia o nome dela, nunca tinha visto uma foto dela. Então, os dias das peças chegou. Primeiro a gente assistiu do pessoal do litoral, e pelo visto, nada dela. Assim, eu deduzi que ela era do OFF do interior. Então, durante a apresentação desse pessoal, muitas vezes, em vez de prestar atenção na peça, eu ficava... Pode ser essa, pode ser aquela... Será que é essa? Bom, não cheguei a conclusão nenhuma. Quando acabou a peça, eu pensei, agora eu vou descobrir de qualquer jeito quem é ela. Os atores saíram pra tirar foto com alguns dos convidados, e como eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém pra cumprimentar. Então eu decidi me posicionar numa parte estratégica do teatro, onde eu conseguia ver tudo do alto. Enquanto ele cumprimentava algumas pessoas, eu fui só acompanhando com o olhar, sabe? Até que ele foi cumprimentar uma menina. E eu vi a cara que ela fez. O rosto dela tava virado pra mim e ele tava de costas. E pelo jeito que ela cumprimentou ele, eu saquei que era ela. Ok, saímos do teatro e queríamos comer alguma coisa. Mas ficou naquela indecisão, sabe? Pra onde a gente vai? Escolhemos ficar num barzinho ali, bem perto do teatro. Só que aconteceu o seguinte. Calhou de naquele dia ser o aniversário da Sara. É o nome da ex do João. Ela e os amigos tinham combinado de comemorar em um lugar. Então o aniversário dela ia ser num lugar A e a gente foi para um lugar B. A gente chegou nesse lugar B, nós estávamos em mais ou menos umas 8 pessoas na mesa e ficamos umas 2 horas por lá. Até que os professores do pessoal do OFF chegaram, começaram a beber com a gente. Passou um tempo e o elenco dessa peça do interior apareceu lá. Como eles tinham combinado, eles não iam para o lugar B, mas eles mudaram de ideia no meio do caminho. Quando eles chegaram, tinha muita gente. Então o bar precisou colocar uma mesa enorme para todo mundo caber. Nessa mudança, o João decidiu ficar numa das pontas ali da mesa. Quando eu olho pro lado ali, bem na nossa diagonal, eu vejo um amigo nosso, o Hélio. Ele tava conversando com uma garota de cabelo curtinho e parecia que tava rolando alguma coisa ali, assim, além de amizade. Eu pensei, ai, que fofinho. Eu continuei na maior inocência do mundo. Com o tempo, eu percebi que aquela garota era a Sara. E eu pensei, se ela tá com outra pessoa, tá tranquilo. E pra situar, estávamos numa mesa enorme. Ela podia ter sentado na outra ponta da mesa, na mesma direção que a gente tava, porque assim a gente não via ela e nem ela podia ver a gente. Mas ela decidiu sentar bem ali, onde ela tinha uma ótima visão pra gente e vice-versa. Então ficou parecendo, de certa forma, que ela queria causar ciúme no João, ou que ela queria, sei lá, ficar de olho na gente, talvez. Tinha um casal na nossa frente, a Kitty e o Paulo. E do outro lado, do meu lado, tava o nosso amigo Alex. O tempo passou, papo vai, papo vem, até que o Alex decidiu perguntar pra Kitty como foi o processo dela no OFF. Ela tinha feito uma cena de navalha na carne do Plínio Marcos. E aí ele começou a querer fazer um podcast com ela, então fazendo algumas perguntas e tal. E ela chegou a comentar que numa das apresentações ela chegou a ser agredida. Mas assim, agressão em cena, agressão cênica. O Alex decidiu levar isso à 10ª potência. E foi brincar dizendo que o OFF estava agredindo mulheres. Chama a ONU porque estava agredindo mulheres. Todo mundo começou a rir. Nisso o João fez um comentário dizendo mulher e ainda por cima asiática. A Kitty é asiática. Mas o Alex decidiu se esbaldar nisso. E começou a falar, uma mulher e ainda por cima asiática. É xenofobia. O João riu mais alto. E nessa hora do absoluto
do nada, a Sara levanta, vem na ponta da mesa e aponta o dedo na cara do João. Infelizmente, eu não me lembro exatamente as palavras dela, mas todas foram ofensas pro João, coisas do tipo, você não vale nada, você não presta. O Hélio, coitado, veio atrás dela pedindo pra ela parar de fazer aquilo, pedindo pra ela se acalmar. Então a mesa toda parou pra ver aquela cena. Todos incrédulos, sem acreditar no que estava acontecendo. Todo mundo ficou embasbacado com tudo aquilo. Ela ainda vira pra mim e diz as seguintes palavras: ele terminou comigo faz 3 meses. Eu lembro exatamente dessas palavras porque ela falou diretamente pra mim. Em seguida, ela pediu pro João ir embora, porque na cabeça dela seria decente da parte dele se retirar. Como ele não respondeu nada, ela falou: se você não vai, quem vai sou eu. E saiu do lugar. A gente ficou em silêncio por algum tempo. Depois a gente começou a rir. Mas aquele riso constrangedor de que ninguém sabe o que fazer. Eu lembro de me apoiar na mesa, com os braços cruzados, e sentir o meu coração acelerar. Aquele show ficou na minha cabeça e na do João também. E a gente ficou pensando, o que a gente faz agora? Mas a gente continuou ali, porque o João tinha pedido comida. Passou uns minutos e uma menina, que eu descobri depois que era a melhor amiga da Sara, veio pra conversar com o João. E dizendo que a Sara ainda não tinha superado o término e pedindo pro João realmente ir embora. Uma das professoras dele também se juntou na conversa, pedindo pra ele ter empatia, achando que ele devia ir embora. O João rebateu aquilo dizendo que era injusto. Afinal, a gente estava ali antes, o aniversário dela não ia ser naquele lugar, e ele chegou a perguntar pra elas: vocês acham justo a gente ter que sair? Elas ficaram tipo, não, mas veja bem, entenda. Acho que de certa forma, na nossa cabeça, parecia que se nós fôssemos embora, a gente estaria testando que a gente estava errado. Depois que elas saíram, eu falei pro João: você que decide. Se quiser ir embora, a gente vai. Se quiser ficar, a gente fica. Que ainda tinha aquele sentimento de que a gente não estava errado. Mas ele decidiu: vou terminar de comer e a gente vai embora. Enquanto ele foi pagar a conta, eu fui me despedir de algumas pessoas. E eu fui falar com o Hélio. Confesso, eu fiquei com dó dele. Porque na minha cabeça, ele tava jurando que ia ganhar um beijo da Sara. Afinal, parecia realmente que estava rolando um clima entre eles. Mas, depois do que ela fez, na minha visão, ele foi mais usado por ela do que qualquer outra coisa. Ele tava tão abobalhado quanto a gente, e ele me disse que ele tentou impedir. Então, quando ele falou isso, eu percebi que não foi súbito. Do meu ponto de vista, tinha sido muito súbito, assim, o que ela fez. Mas ela tinha dito pro Hélio, logo que ela chegou no bar, pra pedir pro João ir embora. E falava pro Hélio que ela ia surtar se o João continuasse ali. Tadinho. O Hélio falando: eu tentei impedir, eu juro. Parecia que ele tava pedindo desculpa. Eu pedi pra ela não ir. Eu falei que não ia ser legal, que não precisava. Que ia ser ruim pros dois lados. Que ia ser ruim pra ela, que ia ser ruim pra vocês também. Que ia ficar um clima chato. Tudo isso estava estampado na cara do Hélio. Foi por isso que eu fui falar com ele. Que eu fiquei preocupada. Ele não parecia bem. Então, eu tentei acalmar ele. Falei: olha, se você precisar de alguma coisa, me avisa. E a gente já tá indo embora. Então vai ficar tudo bem. Eu encontrei o João e a gente foi sair do bar quando percebeu que a Sara tava na calçada com uma amiga dela e o Alex. Então a gente decidiu dar um passo pra trás e ficamos dentro do bar. Enquanto o João pedia um carro no aplicativo, a Sara entrou no bar de novo e se dirigiu a mim dessa vez. Aproveita, porque ele não vale nada. Ela virou pro João e continuou falando coisas pra ofender e desmoralizar ele. Coisas do tipo: como você faz isso no dia do meu aniversário? Só que o João, o meu avoado, ele tinha esquecido que era aniversário dela. Ele me contou que ela tinha ido numa peça dele alguns dias atrás. Que ela chegou a cumprimentar ele, depois mandou mensagem falando que tava tudo bem, que ela tinha superado e tal. Então, pra ele, tava tudo bem. Mas mesmo que não tivesse, a gente não tinha ido pro mesmo lugar onde ia ser o aniversário dela. Se era tanto incômodo ver o João, principalmente com outra pessoa, por que ela foi pra lá? Ela podia ter pedido pros amigos dela pra não ir pra aquele bar porque ela não queria ver o João. Mas não foi o que aconteceu. Então fica parecendo que ela queria caçar um problema, talvez. E ela continuou falando coisas sobre o João, só que dessa vez
como ninguém tem sangue de barata, ele respondeu pra ela, feliz aniversário. E ela falou, o quê? Repete. E ele, feliz aniversário. Nossa, por que ele foi falar isso? Ela começou a empurrar ele, dizendo, como você tem coragem? Tá debochando na minha cara. Eu cheguei a falar pra ela, ei, calma, tá tudo bem. Nisso começou a chegar gente pra tentar acalmar ela. E ela falando, que cínico, olha a cara de deboche dele. Vocês ainda não perceberam? Ele me traiu com ela. Bom, naquele momento ficou pessoal pro meu lado. Porque assim, o contexto do meu relacionamento com o João foi o seguinte. A gente estava no mesmo elenco de uma peça. Ele namorava, eu tinha um outro relacionamento. Num determinado dia, eu vejo o João meio assim, cabisbaixo. Aí eu fui perguntar pra ele se tava tudo bem. E ele falou que tinha terminado. E eu disse, pô, sinto muito. Eu não quis tocar assim muito no assunto pra não ficar cutucando ferido. Logo na semana seguinte, o meu relacionamento também se desfez. E na outra semana, a gente já tava saindo. Então, se o relacionamento deles tinha terminado 3 meses atrás, como ela mesma disse, eu tinha começado a sair com o João 2 meses e meio antes. Ou seja, as contas não batem. A matemática não fecha dela ter sido traída comigo. E poxa, sair com fama de amante sem ter deitado na cama é foda. Assim, é triste. É triste porque tem uma questão muito forte de feminismo presente em mim. Nunca passaria pela minha cabeça ser amante de ninguém. Que eu acho que ninguém merece passar por isso. Só que o que eu fiquei pensando foi que eu tinha conhecido alguns amigos do João naquele dia. Algumas pessoas me conheciam há, sei lá, já tinha visto umas 2 ou 3 vezes. Então a história se espalhar, eu sendo vista como amante, ou até mesmo pivô da separação deles, é uma sensação que eu não sei explicar. Não tem uma palavra pra definir, não tem uma palavra que possa, sei lá, descrever esse sentimento. É uma sensação de injustiça muito forte. Ok, ela me acusou de ser amante. Tiraram ela daí e a gente aproveitou pra sair do bar, pra esperar o carro na calçada. O Alex veio pra falar com a gente e como ele tava já, assim, meio alterado, ele começou a falar muito alto. Coisas do tipo, não faz sentido. A pessoa sabia que vocês estavam aqui porque veio. Não faz sentido vocês terem que ir embora. Eu e o João, a gente começou a dar risada, porque era óbvio que, bom, pelo menos parecia, que ele queria que ela ouvisse. Logo em seguida o carro chegou e a gente foi embora. Nesse momento, o João começou a me perguntar se eu tava bem. E aí eu percebi que ele tava mais preocupado comigo do que com ele mesmo. Isso porque umas semanas antes a gente teve uma conversa. Foi assim, eu descobri que enquanto a gente tava ficando, eu não tava ficando com outras pessoas, mas o João tava. E eu pensei, bom, temos que alinhar o nosso relacionamento porque não tá sendo recíproco. Eu sabia que não podia exigir nada dele, porque a gente não tinha conversado sobre o assunto antes. E eu cheguei a explicar pra ele que eu não fiquei com outras pessoas porque eu imaginei que ele pudesse ficar chateado com isso. Mas se não, a gente tinha que ter aquela conversa. A gente chegou à conclusão que a gente poderia ficar com outras pessoas esporadicamente, até porque eu expliquei pra ele. Eu não quero ir pra um lugar com você e lá chegar uma outra menina me cobrando porque ela também tá ficando com você. Eu deixei bem claro, eu não vou brigar por você. Se alguém vier tirar satisfação comigo, eu vou embora. É uma chatice, um constrangimento, uma coisa que eu não quero passar na minha vida. Ele entendeu meu ponto de vista, concordou comigo e seguimos assim. Definido isso, corta para. Ela me chamou de amante dele. Então, quando a gente entrou no carro, ele já logo perguntou se eu tava bem. E aí eu disse que sim, que tava tudo bem. E ele falou, é que você disse que não queria ninguém te cobrando e tal. Eu falei, mas ela veio fazer uma cobrança tão sem sentido. Porque ela sendo sua ex, vocês não devem nada um pro outro. Então, assim, pra mim não faz o menor sentido eu ficar chateada com uma cobrança que tá vindo do seu passado. É como se eu perguntasse pra você quantas pessoas você já ficou antes de mim e eu ficasse com ciúmes disso. Racionalmente, entende que isso não faz sentido? E aí também ele chegou a me perguntar se ela tinha me empurrado. Eu falei que não, que ela não tinha me agredido fisicamente. E aí ele falou, porque pra eu sair desse carro é 2 pulos. Eu falei, não, fica tranquila. Ela não encostou em mim. Mesmo assim, ele ficou me perguntando durante o resto da noite inteira se eu tava bem.
E eu falando que sim, porque do meu ponto de vista, as atitudes dela não faziam sentido. E que denotavam que, na verdade, ela não superou o fim do relacionamento e que não tinha nada a ver com ele. Mas enfim, é isso. Até hoje eu e o João estamos aí e aproveitando que ele não vale nada. Mas quem sabe, se ela superar, a gente não combina igual atriz. Caraca, termina assim. Caramba, a Ana tá... mandou um recado no final. Então, galera, essa foi a história de hoje. Comentem aí o que vocês acharam dessa história. Se por acaso vocês quiserem que a sua história seja contada aqui também, envie um e-mail pra gente. Ele tá aparecendo aqui na tela ou no comentário fixado. O que é verdade, o que é fanfic, só você sabe. Tchau.